Então, bem, então vamos lá. Hoje, pessoal, eu tentei unir os conteúdos das duas disciplinas, né? Como a gente ia trabalhar sobre urbanização na América Latina e também a respeito da teoria da dependência na disciplina de geografia econômica, aí eu encontrei um documentário, né, bem interessante, que daí vai dar para a gente pensar sobre os dois conteúdos das duas disciplinas. Então eu vou passar aqui para vocês e daí eu vou fazendo umas pausas, né, e daí explicando algumas coisas. Então esse vídeo, pessoal, esse documentário, ele vai tratar de deixa eu só, de um de intelectual brasileiro, o Rui Mauro Marini, né, que ele foi muito importante, né, aqui na América Latina, e ele, né, está vinculado a essa teoria da dependência, né, que a gente viu na aula passada de geografia econômica e da população, né, que a gente viu lá as várias teorias, né, que tem a teoria nacional desenvolvimentista, a teoria da dependência, né, essa teoria da dependência que tem dois ramos, né, tem a corrente que mais vinculada ao marxismo, e tem a outra corrente que está vinculada principalmente aí aos escritos do Fernando Henrique Cardoso, do José Serra, né, essa turminha que depois, né, nos anos 90, acabou favorecendo a implantação de políticas neoliberais aqui no Brasil. Né? E depois a gente tem também a teoria, né, neodesenvolvimentista, que começou aqui no Brasil a partir dos anos 80. Né? E com relação à aula de geografia urbana e industrial, a gente viu, né, na aula passada sobre como que foi, né, o processo de industrialização aqui da América Latina. Né? E agora, nessa aula, a gente vai, então, adentrar, né, e passar por esses dois conteúdos, né, tanto essa perspectiva, né, das visões da teoria do desenvolvimento, quanto também de aspectos relacionados, né, à América Latina. Então, esse documentário ele vai conseguir unir as duas coisas. Então, eu peço aí a atenção de todos vocês, né, nesse vídeo. América Latina. Aqui se produz grande parte da riqueza do planeta. Mas os trilhos e vagões, com o ouro e suor de nosso povo, deixam para trás um rastro de pobreza e injustiça. Colonização. Vocês estão conseguindo ouvir, pessoal? Estamos, mas está dando Tá dando o quê? eco. Eco? Deixa eu desligar a minha caixa. Subdesenvolvimento,
subimperialismo ou capitalismo. Rui Mauro Marini pertence a uma geração... E agora? Melhorou? Melhorou? Geração que interpretou a realidade social latino-americana para instrumentalizar a luta social. A dialética da dependência é o seu principal legado, um estudo rigoroso da realidade econômica e social da América Latina. Rui Mauro Marini é de uma estirpe de pessoas, de intelectuais, que era muito comum nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, que é o intelectual militante, que não elaborava o pensamento só por livre pensar, elaborava o pensamento com o objetivo claro de entender a realidade para transformá-la. Rui Mauro nasceu em Barbacena, Minas Gerais, em 1932. Com 21 anos, já no Rio de Janeiro, iniciou o curso de Direito, mas logo em seguida é aprovado na Escola Brasileira de Administração Pública, da Fundação Getúlio Vargas. Ali, inicia seus estudos nas ciências sociais e os primeiros contatos com a teoria nacional desenvolvimentista da CEPAL, por intermédio do professor Guerreiro Ramos. E nesse momento... Então, pessoal, só para retomar, vocês viram que nessa parte, né, do vídeo fala da teoria nacional desenvolvimentista, né? Então, como eu disse para vocês, né, na aula passada, né, a teoria nacional desenvolvimentista foi, assim, a que mais influenciou, né, as ações do governo brasileiro, principalmente ali após a Revolução de 1930. Né? Então, um dos pontos fortes, né, um dos principais representantes que tomou para si vários elementos, né, dessa teoria nacional desenvolvimentista foi o próprio Getúlio Vargas. Né? Então, vejam que, nesse momento, então, essa teoria ela tem, então, esse destaque aí nesse momento. E como, né, no vídeo mencionou, né, com relação à CEPAL, né, essa teoria nacional desenvolvimentista, então, ela foi muito bem expandida, né, por entre os intelectuais aqui da América Latina, né, principalmente a partir, né, dessa comissão, né, que a CEPAL é uma comissão aí dos países da América Latina e do Caribe, ou seja, para visar o pleno desenvolvimento econômico dessa região, né, a partir dessa perspectiva de países, né, da periferia do sistema capitalista. Insere-se no debate que tomou lugar nos anos 50 e 60 sobre os diferentes projetos para a superação da desigualdade social no Brasil e América Latina. A escola e o debate da dependência nascem nesse período histórico em que estão ocorrendo situações muito concretas de revoltas, reformas e revoluções e que os intelectuais começam a se perguntar sobre o que está acontecendo e se o desenvolvimento até então ocorrido foi ou não suficiente para melhorar a condição de vida do povo. A expectativa da CEPAL, a expectativa do movimento nacionalista de que esse desenvolvimento industrial ia gerar uma economia, digamos, que pudesse seguir o caminho das economias desenvolvidas, etc., era falso. Por quê? Porque exatamente o setor mais avançado, que era o setor industrial, onde estava a base dinâmica da economia, já estava em mão do capital internacional. Antes, as máquinas vinham com mercadoria, pegava-se o dinheiro das exportações, comprava-se máquina, elas vinham com mercadoria. A partir do segundo pós-guerra, mais ou menos, as burguesias resolvem penetrar
no cerne dessa economia latino-americana, isso é a dependência. Então, as mercadorias não vêm mais como mercadorias, as máquinas não vêm mais como mercadorias, mas como investimento de capital. Entendeu? Isso é a dependência. O grau de entrega nosso foi muito impressionante porque, por exemplo, nós criamos um setor industrial muito importante, sobretudo a indústria automobilística, que era a indústria mais dinâmica no mundo nesse momento. Criamos uma indústria automobilística para o mercado interno, com um alto protecionismo para empresas estrangeiras. Então, para esse grupo, na verdade, a gente tem que entender o que se produz na América Latina, para onde se vai o que se produz e como essa forma de produzir tem um caráter muito particular. Em outras palavras, não é no resultado da venda dos produtos que eu tenho que explicar o papel da América Latina, senão no modo mesmo de produzir mercadorias. Uma luta. Então, pessoal, uma das coisas, né, não sei se vocês já perceberam aqui, né, que os participantes, né, desse documentário eles estão destacando é a respeito da própria composição, né, dessas empresas que passaram a se instalar aqui no Brasil a partir desse processo, né, de substituição de importações. Né? Vocês viram que o principal questionamento deles era a respeito, né, de que era um capital estrangeiro que estava vindo para os países da América Latina e, através disso, eles estavam o quê? Eles estavam subjugando, né, de certa forma, os interesses, né, dos países latino-americanos. Então, era essa a perspectiva, né, que esse pessoal da teoria da dependência, né, com muita influência aí do marxismo, era dessa forma, então, que eles observavam todo esse processo de industrialização que estava, então, ocorrendo, né, em grande parte dos países aqui da América Latina, ou seja, um processo, né, de intensificação, né, do imperialismo americano, ou seja, naquele momento os Estados Unidos passando a estruturar de forma ainda muito mais forte, né, a sua proposta hegemônica e, né, de certa forma, ele foi utilizando os países, né, da América Latina como uma forma, né, como um braço de você estender, então, essa perspectiva de construção hegemônica. Realmente pelo desenvolvimento do país, pela solução dos grandes problemas econômicos e para que nós pudéssemos ter uma outra posição no processo político mundial, ia seguir um caminho e tinha que seguir um caminho socialista. Quando a Revolução Cubana surge, a definição não pode mais ficar no plano simplesmente nacional-democrático. Nós tínhamos que assumir realmente uma perspectiva mais ampla e quem nos oferecia essa perspectiva, digamos, para pensar o mundo de um ponto de vista mais avançado era o marxismo. Então, o estudo do marxismo passou a ser uma necessidade para nós. Ele comenta para mim o seguinte, que ele, naquele momento, em torno dos 26 anos, ele tem o primeiro contato, de fato, com o marxismo. E ele se surpreendeu na França. O marxismo virou uma coisa assim, né? O objeto mesmo de estudo dele a partir daí. Ele militava aqui no Rio de Janeiro, foi para a França com a bolsa de estudos. E quando ele voltou da França, também estava decidido a ajudar a criar as condições para um partido revolucionário. A Organização Revolucionária Marxista Política Operária foi fundada em 1961, no Brasil. Destacou-se com suas propostas sobre o caráter socialista da Revolução Brasileira. Conheci o Rui Mauro, eu e a Vânia, que era minha companheira já, esposa na época. Nós nos conhecemos numa reunião da Política Operária, era a segunda reunião oficial da Política Operária. A gente queria criar as condições para o surgimento de um partido revolucionário no Brasil. A gente não pretendia ser o partido, mas o fator
que criaria as condições para o surgimento desse partido. Quando a política operária já existia, começando uma discussão sobre a tendência que havia de armar um golpe de Estado no país. E nós já tínhamos tido uns 2 ou 3 ameaças em que a gente já começou a testar, a organizar uma base clandestina para poder resistir ao golpe. Eu tinha certeza que o golpe vinha. Tem aquela coleção Cadernos do Povo Brasileiro, tinha um dos volumes, que eu não me lembro quem escreveu, era uma pergunta: quem dará o golpe no Brasil? Cuba inspirava a América Latina a se levantar contra a dominação imperialista. E com o temor de novas revoluções, as classes dominantes impuseram, com força militar, seu projeto, sua tortura e sua voz. Estava se armando o cenário para o capítulo final do drama. Um drama de consequências imprevisíveis e que ninguém, na época, poderia dizer ao certo como iria terminar. Pelegos, agitadores, bajuladores e adesistas, aventureiros, e por trás deles, o comando vermelho dos comunistas. E até gente séria, idealista, mas iludida. Havia de tudo. Havia de tudo naquele imenso caldeirão fervente em que se transformava o Brasil. Foi por essa época que o Teotônio nos disse que... Pessoal, vocês observaram a narrativa aí principalmente, né, do jornal O Globo, né, toda aquela questão, né, da ameaça comunista, a ameaça vermelha, né, esse também é um outro elemento, né, que a gente também deve considerar, né, tanto quando a gente olha, né, para a questão, né, urbana e industrial da América Latina, quanto também quando a gente observa com relação ao próprio desenvolvimento dessa teoria da dependência. Então, se a gente observar naquele contexto, então, ali anos 50, anos 60, a gente estava, então, no processo de intensificação da Guerra Fria, ou seja, do mundo bipolarizado, né, de um lado, os Estados Unidos representando, né, os principais interesses, né, do capitalismo, né, e todos os seus anseios, e, por outro lado, nós temos quem? Nós temos a União Soviética, né, com a proposta, né, do comunismo, então, também exercendo influência, né, em vários países aqui vários países do mundo, e também exercendo influência em alguns países aqui da América Latina, ou seja, então todo esse processo que acabou ocorrendo, né, aqui na América Latina, ele teve então essa influência, né, dos processos da própria Guerra Fria, ou seja, o combate entre capitalismo e comunismo. Alguém tem alguma questão, pessoal? Tá dando para entender? Tá dando para entender, show de bola. Então, vamos lá. E um outro elemento que a gente também tem que considerar é esse processo, né, de industrialização, né, que ele veio acompanhado, né, como eu já enfatizei nas aulas anteriores, né, ele veio acompanhado também por um processo de modernização da agricultura, ou seja, o estabelecimento, né, da mecanização nas práticas produtivas agropecuárias. Automaticamente eu tenho o quê? Eu tenho pessoas que até então trabalhavam no campo, que elas perdem os seus postos de trabalho e elas vão, então, para as cidades. Então, isso foi um processo muito comum quando a gente fala, né, dos países latino-americanos, né? Isso, de certa forma, acabou inflando todo o operariado urbano naquele momento, que, em boa parte deles, em virtude, né, do sindicalismo, eles acabaram, então, tendo uma forte influência, né, dessa perspectiva da esquerda
né, para você enxergar a realidade, para você enxergar o operariado como explorado por essa burguesia urbana e industrial, né? Então, tudo isso que esse documentário ele vai passar, então ele demonstra exatamente, né, como ocorreu todo esse processo aqui na América Latina, ou seja, desse proletariado, né, urbano, né, que boa parte, né, dos países ele se torna, né, uma população periférica, né, ganhando muito pouco, né, com uma renda muito baixa, né, e isso também possibilitando você não obter habitações dignas nesses países. Então tudo isso vai acabar inflando, né, toda essa conjuntura, né, e que daí, consequentemente, essa perspectiva da esquerda, né, por certa influência também, né, quando a gente vem trazer a escala global, né, essa influência também do comunismo da União Soviética, isso faz com que os Estados Unidos ele tome várias atitudes aqui nos países latino-americanos, né, conforme a gente vai observar aqui no documentário. Estava para vir para a Universidade de Brasília um amigo dele, um companheiro dele, sei lá, que era uma pessoa que tinha trabalhos muito importantes sobre a questão política da América Latina. O Rui Mauro veio para Brasília, salvo engano, no ano de 1963. E depois, quando nós nos encontramos em Brasília, nós fizemos um seminário do Capital que nos permitiu, digamos, fazer um trabalho de síntese, né, bastante grande de todo esse esforço intelectual tão grande que a gente tinha feito, né, em todo esse período. Muito autodidata, mas com muita referência. Você se lembra? Não se sabia ao certo quem estava mesmo à frente do país, quem dirigia os destinos da nação. Por isso, não podia haver comando, nem disciplina, nem ordem e nem progresso. E o clamor de vozes conscientes encontrou eco em soluções inadiáveis. E as Forças Armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha. Então é importante dizer que esse debate ele está inserido num contexto muito concreto da luta de classes da América Latina e do mundo, em que os dois modos de produção, capitalismo e socialismo, se apresentavam como disputa e como viabilidade concreta. Em outras palavras, não era um debate da batalha das ideias, era um debate da realidade, do plano político da história, que se revertia então em reflexões teóricas. Rui Mauro foi demitido no primeiro momento porque eles tinham medo dos intelectuais que formavam grupos na esquerda, que eram da liderança dos grupos da liderança. Um deles era Rui Mauro Marini. E Rui Mauro não era a pessoa de participar de comícios, não era a pessoa de participar, mas o Rui Mauro era um grande formulador, um estrategista fantástico. Quando o Mauro estava sendo ainda perseguido antes de ser preso, a aeronáutica envia um suboficial todas as noites na casa da minha mãe. Ela era obrigada a abrir a porta e receber o sujeito, sentar ele no sofá, e ele ficava lá esperando o Mauro aparecer. Pô, cara, pacientemente esperando, né? Ele e mais um monte de gente também da Polópolis foram presos. Ele me contava que a primeira coisa que ele fazia era levantar, fazer a barba, tomar o banho e se manter impecável, porque ele disse que era uma das formas de impor respeito aos milicos. Ele saiu da prisão para a embaixada, porque nessa época tinha ainda habeas corpus. Isso aí, em 68, acaba esse negócio, né? Mas ainda nesse período
início do golpe, né? Isso foi em 65. Aí sai da prisão direto, mas sai expulso do país, né? Tipo assim, ok, vamos tirar da prisão, mas vai embora. Chegou à conclusão que o melhor é que ele saísse, mas com uma missão nessa época, que ele ia sair com a missão do contato com os cubanos para apoiar, digamos, a nossa perspectiva dentro dessa armação que agora tinha recuado, tinha sido preso o pessoal também de Caparaó, etc. A situação era outra, era preciso pensar uma coisa de longo prazo, muito mais, com muito mais tempo. Né? Todos os pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Então, realmente... ou seja, pessoal, então a gente observa, né, uma clara dicotomia, né, dos interesses aqui na América Latina, né? Só lembrando que o golpe, né, de 1964, né, que tirou o presidente João Goulart, né, bem no momento em que o João Goulart estava propondo, né, diversas reformas estruturais aqui no Brasil, né, a principal delas, a reforma agrária, né, então, tinha, então, essa perspectiva, né, de você tentar arrumar os rumos, né, do desenvolvimento do país, né, porque justamente, né, nesse momento a gente tem uma grande população que está à margem, né, de todos os empregos industriais, ou seja, uma população que estava, né, ocupando os subempregos, né, igual eu mencionei para vocês nas aulas anteriores, né, e uma intensificação cada vez maior do processo de êxodo rural, ou seja, então, o João Goulart, a partir dessa perspectiva dele, né, ele tinha, então, como uma tomada de um novo rumo aqui no país, a execução da reforma agrária, ou seja, porque daí você continha uma parte dessa população e mantinha ela no campo, né, evitando esse processo de periferização, né, e aumento da pobreza urbana no Brasil, né, e também em outros países da América Latina, né, houve também essa tentativa, né, de realizar aí essa redistribuição das terras, né, mas isso, consequentemente, acabou batendo de frente com os interesses, né, dos latifúndios agroexportadores, né, que, por sinal, estavam, né, compondo o pacto de poder nesse momento aqui no Brasil, né? Então, a gente tem, né, esse golpe de 1964, né, que foi muito ajudado, né, a partir dos interesses, né, dos americanos, né, de certa forma, para minar a influência da União Soviética aqui na América Latina, né? Então, por isso que a gente tem todo esse contexto, né, da formação de um proletariado urbano, né, das influências do imperialismo americano, da influência também da proposta, né, do socialismo e do comunismo aqui nos países latino-americanos, né? Então, e isso foi fundamental para emergir, né, todos esses processos, né? Então, conforme destaca aqui no vídeo, né, uma série, inúmeros intelectuais brasileiros nesse momento, né, eles tiveram então que se exilar em outros países, né, inclusive o próprio Milton Santos, ele foi preso nesse período, né, e também foi exilado, né, e o mesmo acabou ocorrendo com o Rui Mauro Marini. O quadro político se rearma completamente, e eu acho que os cubanos não queriam se comprometer muito com ninguém até saber exatamente para onde as coisas iam. No México, Rui Mauro trabalha como professor e pesquisador no Colégio do México e segue seus esforços para entender o capitalismo à luz da luta de classes na América Latina. E ainda em 1965, traz um novo ponto de vista para entender o golpe de 64 no Brasil.
explica a estratégia da burguesia nacional e internacional para construir as bases de uma nova fase de expansão do capitalismo. Quando eu vou para o Chile, eu já entro em contato com o Rui por correspondência, etc. Ele já manda os trabalhos dele para mim, que eu publico na revista do Partido Socialista Chileno, e depois na Mons Review, que tinha uma sede no Chile também, e a gente fica muito em contato. Além das publicações no Chile, Rui Mauro publica na revista cubana Tricontinental o ensaio Subdesenvolvimento e Revolução na América Latina. Nos anos já 66, 67, nesse momento, já, digamos, a Revolução Democrática Burguesa Mexicana começava já a criar uma burguesia muito forte, muito poderosa, cada vez mais, digamos, disposta a uma submissão ao capital internacional, né? E particularmente americano. Daí já está muito claro que o México iria para um caminho similar. La manifestación del 2 de octubre parecía tranquila. No había granaderos armados y amenazantes. Llegaron como 6.000 personas. Después de que un helicóptero lanzó 2 bengalas verdes, se oyó un ruido atronador de carros blindados y la Plaza de las Tres Culturas fue rodeada por los 4 lados. Pior ainda é que as manifestações estudantis muito radicais nesse momento, nesse quadro mundial, inclusive, de movimentos muito radicais, vai levar em 68 a uma repressão brutal, um movimento estudantil. E nesse momento o Rui já estava escrevendo na imprensa mexicana e foi considerado como um dos líderes desse movimento, vamos dizer, o quadro intelectual desse movimento estudantil. Aí então os mexicanos gentilmente disseram que ele tinha que ir embora, senão não costumam brincar os mexicanos. Então teve que sair, e então nesse momento que ele veio para o Chile. Foi convidado a se retirar, porque se ele não se retirasse, iam sumir com ele. Não era nada educado. Era educado, mas sabia quais são as consequências e para onde que ia. Então ele avisou para nós. E a gente foi mexer os pauzinhos lá com o pessoal da Unidade Popular, com o pessoal de burocracia. A gente não tinha nenhum contato, mas pelo Rui nós fizemos. E fomos esperar no aeroporto. Eu me lembro que ele chegou em pânico, porque os mexicanos convidaram ele a se retirar e meteram no avião sem um documento. As lutas populares no Chile propiciaram um rápido processo de amadurecimento político. Rui Mauro vincula-se organicamente com o MIR, sigla em espanhol para Movimento de Esquerda Revolucionária. Não deu para ele entrar no Centro de Estudos Socioeconômicos, onde eu estava, porque não havia posto naquele momento para ele. Mas conseguimos que ele fosse para Concepción, onde estava se criando o MIR. Llamamos a todo el pueblo y a las corrientes revolucionarias de la izquierda, de dentro y de fuera de la Unidad Popular. Vamos a intentar unir la lucha y actividad del pueblo en los fundos, las fábricas y las poblaciones con la lucha electoral. Por medio de un programa revolucionario, participaremos en las elecciones buscando ganar la fuerza para hacer entrar en crisis al Parlamento y al orden burgués. Para eles foi uma coisa, se abriram muito para o Rui e queriam que ele participasse, e ele foi sendo captado por eles, né? E virou dirigente. O sea, se encuentra con estos jóvenes, un poco más jóvenes que él, que dirigen ese movimiento de izquierda revolucionaria, y comienza un largo tiempo en que la vida de Rui Mauro Marini se confunde, es todo lo mismo. Es profesor, investigador, escribe,
es militante del MIR, es miembro del Comité Central del MIR muy rápidamente, no sé exactamente en qué momento. Compañeros, con ustedes, el compañero presidente Salvador Allende. Então, vocês viram, pessoal, né, que nesse momento, né, em vários países latino-americanos, então, pipocava, né, essa força, né, essa força revolucionária que ela congregava, né, todos os interesses e os anseios, né, tanto do proletariado rural quanto do proletariado urbano, né? Então, a partir disso, né, nós temos aí o Chile como um exemplo, né, que a partir de todas essas forças populares que emergem, né, para bater de frente com os interesses da burguesia, né, que se abria para os interesses imperialistas americanos, né, de certa forma, essa unidade popular, ela acaba vencendo, então, as eleições, né, a partir de 1970, né, com o Salvador Allende, né, como presidente do Chile. Mas, né, existe uma certa diferença entre você chegar até o poder com você realmente tomar o poder. Ou seja, então, apesar do Salvador Allende ele ter conseguido, né, o posto de presidente do Chile, mas, né, todo o pacto de poder que existia no interior da política chilena, ainda havia fortes resquícios dessa burguesia, ou seja, essa burguesia comercial e industrial, que também era muito forte nesse momento lá no Chile, né, que acabou não saindo, né, de maneira efetiva do poder, e isso foi minando, né, toda a estrutura política do Salvador Allende, né, também com uma forte influência dos americanos aí nesse contexto do Chile nesse momento. Nesse momento, nós conseguimos um posto para ele lá no CESO e ele veio para Santiago. Mas quando ele veio para Santiago, já veio como dirigente do MIR. Estábamos reformulando los planes y programas de estudios de la Escuela de Sociología. Entonces necesitábamos ayuda de alguien que tuviera mayores conocimientos para poder formular un programa adecuado. Y algún compañero nos menciona que hay un profesor brasileño que está viajando entre Concepción y Santiago, que venía de un exilio desde México y que podía ayudarnos. Y entonces pues lo ubicamos y comenzamos a trabajar en formular el plan de estudio de la Escuela de Sociología. Nosotros ya teníamos cierta idea de que no se podía ser sociólogo sin saber economía, y después de las conversaciones con Rui Mauro nos quedó absolutamente claro de que era imposible pensar la vida social sin conocer el funcionamiento de la economia de uma sociedade. Nós já tínhamos visto os limites de uma independência só política. E política, inclusive a própria independência política, ficava comprometida se você não resolvia a dependência econômica. E a essência dessa dependência econômica, que era uma posição subordinada na divisão do trabalho mundial. A esquerda tinha tomado poder. Não, tinha tomado o governo, mas não tinha tomado poder. Então, tomamos o governo, mas não tomamos o poder. Então, havia uma diferença substancial nisso. Tinha que se preparar para tomar o poder, porque isso aí é que importava. O processo chileno colocava uma questão de ordem internacional. É possível fazer uma transição socialista dentro de um quadro estatal e legal, etc., burguês? A questão está lançada, né?
É uma coisa muito dramática, né? Porque é um processo maravilhoso, com participação popular fantástica, com um debate colossal. Com uma situação que você escrevia era uma referência, de fato, para a luta concreta que estava em marcha, né? Nesse período, Rui Mauro escreve sua principal obra, Dialética da Dependência. Aí vem toda a elucubração, que é a posteriori, que o Rui Mauro faz depois. Quando ele vai, fica um período do México e volta com a Dialética da Dependência pronta, em que ele trata de mostrar, ele analisa o fenômeno na América Latina. Mas isso não quer dizer que não exista nas outras partes do mundo, claro que existe. Ele mostra o fenômeno ele cria dois conceitos fundamentais. Um é o da superexploração e o outro é do subimperialismo. Superexploração é a remuneração da força de trabalho a um preço inferior ao seu valor real. O que significa a superexploração da força de trabalho? Significa que o trabalhador latino-americano é remunerado por um salário abaixo do valor da sua força de trabalho. O que é o valor da força de trabalho? É aquilo que o trabalhador necessita para poder reproduzir-se em condições sociais dadas. Quando você paga abaixo disso, paga abaixo do que seria necessário para reproduzir a força de trabalho em condições sociais dadas, você está superexplorando a força de trabalho. Então, Marina dizer que se pagava salários abaixo do valor, além disso, intensificava o uso da mão de obra, o uso da força de trabalho, e aumentava a jornada de trabalho sem necessariamente aumentar o pagamento do trabalhador. Se detenía muito nos processos de trabalho. Então, vocês viram, pessoal, essa importância, né, desse conceito, né, de superexploração do trabalho, né, que foi elaborado aí pelo Rui Mauro, né, que daí dá para a gente observar, né, exatamente, e daí dá para também a gente fazer um questionamento, né? Será que né, apesar de todo esse tempo, né, transcorrido, nós, enquanto latino-americanos, a gente ainda conseguiu se desvencilhar desse processo de exploração? O que vocês acham? Eu te pergunto, professor, que travou aqui. Travou? Então, esse conceito, né, de superexploração, né, que foi elaborado aí pelo Rui Mauro, né, será que, apesar de todas essas décadas, a gente, né, enquanto latino-americanos, a gente conseguiu se desvencilhar desse processo de superexploração, ou a gente ainda continua sendo superexplorado pelo imperialismo? O que vocês acham? Eu acho que a gente continua sendo super explorado, porque mesmo né, que a gente tenha muita informação, que a gente saiba, né, não é a maioria da população que tem esse conhecimento, e como a classe dominante ainda tem esse interesse de exploração, então continua essa exploração, né? Posso falar? Pode. Eu acho que vai muito de encontro que a gente acabou discutindo no finalzinho de sábado, a questão de se livrar dessas amarras do processo, né, de formação de um país ou de alguns países. É difícil se desamarrar de todo esse contexto que foi construído. Não é tão fácil assim desconstruir toda essa ideia. Eu acho que é isso também. É exatamente isso, né, que vocês duas falaram. Eu também observo dessa forma, né? E por que é tão difícil a gente, né, os latino-americanos, acabar rompendo com esse processo, né? Justamente devido à própria composição dos estados nacionais latino-americanos, né? Que em boa parte eles são compostos,
né, pelos interesses, né, dos grandes latifundiários e também por essa burguesia nacional, né, essa burguesia nacional que em vários momentos, ou seja, ao longo praticamente de toda a história, né, ela teve ali alguns lampejos nacionalistas, mas isso é muito pouco, né, se comparado aí a todas as décadas, ou seja, essa burguesia que não tem nenhum compromisso, né, com a população do seu país, com os interesses nacionais, né? Ou seja, então, ela também acaba se unindo com os interesses de uma burguesia financeira dos países do centro do sistema capitalista, né? Principalmente essa burguesia financeira, né, que toma força principalmente nos Estados Unidos, né? Que acaba o quê? Acaba fomentando vários conflitos armados em vários países, né, por todo o mundo, ou seja, é resultado justamente desses interesses econômicos, né? Então, como aquele outro intelectual que passou agora há pouco aqui no vídeo, né, que ele falou que não tem como a gente entender uma determinada sociedade sem a gente considerar e dominar, né, todos os elementos das dinâmicas econômicas. E isso também se aplica à geografia, né, para você entender realmente, né, para você buscar fazer uma análise de um determinado, né, objeto que esteja relacionado a alguma dimensão social, né, em algum momento da sua análise você vai ter que considerar esses aspectos econômicos, né, porque caso contrário a sua análise ela vai estar sendo falha, né? Então é toda essa perspectiva que, né, eu trago aqui para a gente refletir e que vai aí ao encontro dos dois conteúdos das duas disciplinas. Y decía, es ahí en el proceso de trabajo donde es el espacio de la mayor contradicción, de la más clara contradicción entre capital y trabajo, ¿no? Y yo pienso que para él la dialéctica empezaba aí. Então, pegando o exemplo da Volkswagen, aonde está a superexploração relativa de um metalúrgico da Volkswagen? É que ele trabalha aqui na fabricação do Gol. Lá na Alemanha, o mesmo operário, na mesma função, para o mesmo veículo, ganha $6.000 por mês. Aqui, o mesmo metalúrgico, com o mesmo carro, que vai ser vendido pelo mesmo preço no mercado internacional, ele ganha R$3.000, que é um baita salário para a economia brasileira, mas que representa $1.500. Então, comparando $1.500 do metalúrgico brasileiro com os $6.000 do metalúrgico da mesma Volkswagen em Stuttgart, ou em Frankfurt, ou não sei onde está a fábrica, há uma superexploração do nosso operário, que é exportar aquele valor dentro do preço do Gol, que é vendido na Arábia Saudita, para o México, para não sei quem. E a mortalidade infantil no Brasil começou a diminuir agora, no período recente e tal, mas era uma das mais altas do mundo. Né? Isso significa que o trabalhador está tendo dificuldade de se reproduzir com a sua sociedade, de criar o seu filho. Está tendo dificuldade com o salário que ganha, criar o seu filho. Por que vem a mortalidade infantil? Por que morre tanta criança até 1 ano de idade? Porque o trabalhador estava sem condição de garantir o sustento do seu filho até 1 ano de idade. Né? E isso é expressão do fato de ganhar abaixo do valor da força de trabalho. A teoria da dependência é super necessária, porque é ela que consegue nos explicar por que a economia brasileira e a economia da América Latina está condenada, dentro do capitalismo, a ser sempre subalterna ao polo central de acumulação do capitalismo mundial. Hoy día nuevamente un patrón exportador funcionando en América Latina, y ese patrón exportador no se sustenta en una elevación de la capacidad productiva, no se sustenta en que los trabajadores, en que el capital está haciendo grandes inversiones en conocimientos, en investigación para aliviar las condiciones laborales. En pleno siglo XXI, el capital en América Latina ha lanzado a los trabajadores a la época del siglo XIX.
O conceito de subimperialismo designa um processo dinâmico do capitalismo nacional, que, sob a ditadura civil e militar, se expande, de acordo com os interesses do capital internacional, para as economias regionais, sob os limites dos monopólios mundiais. A teoria do subimperialismo quer dizer que a economia brasileira é subordinada ao imperialismo. E ela funciona de acordo com a lógica dos interesses do capital internacional. Es una noción que implica complejizar el análisis de las relaciones internacionales, entendiendo que economías y formaciones sociales dependientes alcancen un nivel de madurez capitalista que las ponga en un punto donde estas economías se tengan que proyectar a su vez hacia el exterior, se tengan que proyectar hacia la búsqueda de mercados, la búsqueda de fuentes de energía, etcétera, muy semejante a la condición imperialista, pero en el contexto de economías subordinadas, subordinadas a las potencias imperialistas, al poder imperialista. Se a eles interessa produzir automóvel aqui, vão produzir automóvel. Mas como não interessa produzir comida, não vão produzir comida. Como não interessa produzir roupa, eles vão produzir roupa na China, na Índia, não no Brasil. Por quê? Porque a América Latina não produz para ela mesma. A América Latina produz para as economias centrais. Os consumidores finais não são pensados internamente, são pensados externamente. A dependência, ela subordina as economias da América Latina às economias centrais, né? Consequentemente, dificulta a relação entre elas. Nos momentos em que a dependência entra em crise, abre espaço para um avanço da integração. La historia es viva, se está haciendo en ese procedimiento dialéctico de interacción todos los días, y esa era la idea. Pessoal, um momento, né, só dando um salto aí na história, né, um momento que a gente vê uma maior integração entre os países latino-americanos, né, foi justamente a partir dos anos 2000, né, como o senhor ali acabou colocando, né, que é nos momentos, né, de crise, né, dessa proposta, né, subimperialista, né, então é nesses momentos de crise que acaba se fortalecendo, né, todos esses laços entre esses países, né. Por outro lado, né, e quando, né, os países do centro observam essa maior integração entre os países da periferia, acaba ocorrendo o quê? Acaba ocorrendo alguns fatos pontuais que vão minando toda essa integração, né? Um exemplo disso, né, que a gente observa, né, é como que está hoje, né, essa questão da integração entre os países latino-americanos, ou seja, que ela foi muito minada, né, de uns 8 anos para cá, né, a gente vê, né, o que aconteceu com a Bolívia, né, a gente vê aí o que aconteceu, né, com o neoliberalismo na Argentina, né, a gente viu o que aconteceu com o Brasil, ou seja, então tudo isso a gente deve sempre considerar a partir dessa perspectiva também desse subimperialismo, né, que em apenas alguns momentos os países da periferia se conseguem se desvencilhar, mas no momento em que eles se desvencilham, né, e têm um determinado patamar de integração e de até mesmo, né, de desenvolvimento econômico, isso incomoda os países do centro do sistema. O sea, hay una dependencia, pero es una dependencia que podemos romper. ¿Cómo la podemos romper? Para Ruy había que salir del capitalismo para romperla. Entonces, inmediatamente nos remite al tema, la reproducción del capital. ¿Cómo se reproduce? Nos remite a los problemas. Entonces, ¿quiénes tienen el poder? ¿Quiénes tienen el poder político? A veces, y no pocas, la voz de la amargura
Ele me conta que no início lá do golpe chileno, ele andava armado com escolta do Mir. Ele ficou pelo menos uns 2 meses assim, se deslocando por Santiago dessa forma. E ele disse, eu não queria ir embora de jeito nenhum. Mas a estrutura do Mir não cabia ficar protegendo uma pessoa daquela forma. Não só ele, como outros líderes foram todos mandados para fora. A volta dele para o México estava complicadíssima. Teve que mexer muito pauzinho. Muita gente mexeu o pauzinho para poder levar ele para lá. A muy poco tiempo de que él llegue a México, yo había llegado meses antes que él al exilio. Él llega posteriormente, después de una estadía en Panamá y en Alemania y no sé en qué otra parte, y se plantea la necesidad de crear un centro de reflexión para seguir apoyando las tareas de políticas en Chile. Pero el horizonte que se abre es mucho más amplio porque en México se reúne un exilio enorme, un exilio argentinos, brasileños, peruanos, nicaragüenses, chilenos, etc. Entonces, este centro, pensado inicialmente como un centro que iba a estar colaborando con las tareas de reflexión en torno a los problemas en Chile, se termina convirtiendo en un centro de reflexión de América Latina, digamos. No México, polo de resistência dos exilados, Marini integra o Centro de Estudos Latino-Americanos da UNAM. Eu fui estudar no México e já o conhecia de escritos que circulavam aqui no Brasil durante a ditadura militar, de forma clandestina, mimeografada, né? Aqueles textos que eram capítulos dos livros que ele já vinha publicando, sobretudo no Chile. Então ele já era uma referência, digamos, por uma nova geração de militantes que atuávamos na clandestinidade aqui no Brasil. Então eu cheguei com uma imagem até bastante idealista sobre essa personagem, né? Ele era idealizado na universidade também, né? Ele lá era uma vaca sagrada. Tinha seguidores dele que se autodenominavam marinistas, como tinha guevaristas, trotskistas, leninistas, stalinistas, maoístas, um monte de ista, tinha marinista. Mas ele conta que ele falou para 100 mil pessoas na Alemanha, representando o Mir, né? Imagina, ele tímido, pequenininho, perto daqueles alemães enormes, né? Fortes, e o Rui é aquela coisa pequena, né? Ele foi professor da minha turma do Capital. Logo nas primeiras aulas e que nos conhecemos como aluno e como professor, o que me impactou é que eu tinha uma imagem dele meio idealista, assim, de como dirigente do Mir, como intelectual, revolucionário. Ou seja, sempre na cabeça do jovem, tu imagina que o professor vai entrar fardado de militar com uma boina e com um fuzil nas costas, né? Pela radicalidade das ideias que circulavam na clandestinidade. E eu fiquei chocado, porque logo nas primeiras aulas ele vinha sempre vestido de terno, mantinha sempre uma distância com os alunos, porém, ao mesmo tempo, ele ia ganhando o carinho dos estudantes. Ele nos impregnou uma ideia de que nós, para sermos revolucionários, tínhamos que ter rigor científico e conhecer com detalhe as leis que regiam o capitalismo, para conhecê-lo com profundidade e poder, então, transformá-lo. Esses intelectuais estão vivendo o exílio
são perseguidos, são resultado de um dos períodos mais nefastos da história da América Latina, mas ao mesmo tempo esse exílio os permitiu conhecer concretamente uma América Latina antes não conhecida. Então, é doído e ao mesmo tempo é maravilhoso esse encontro, né? Vai ter o México, vai ter o Chile, vai ter a América Central como palco das revoluções, dos encontros, das formações políticas, né? Então não é um momento qualquer, é isso que eu quero reforçar. É o momento de uma disputa concreta por um projeto de sociedade. Em seu processo de retorno, Rui Mauro reencontra um Brasil mais dependente, com uma acentuada desigualdade social e com um pensamento crítico fragilizado, resultado da censura e da repressão. Acho que foi doloroso para ele a volta. Ele queria muito voltar, com certeza. Já era 1979, né, quando tem a anistia, né? A vontade dele de voltar e ter uma atuação política que era grande. Ele tem um papel político muito forte lá fora. Ele tem uma produção acadêmica muito forte lá fora. Durante todo esse tempo ele foi bloqueado aqui no Brasil. A teoria marxista da dependência não acredita que o capitalismo possa dar resposta para as desigualdades sociais. Todo o contrário. Para este grupo, o capitalismo só pode acelerar, acentuar o processo desigual, porque é inerente à sua forma de funcionamento. No entanto, esse grupo não foi, naquele período, o grupo vitorioso e está debatendo isso fora do país. Essas ideias não chegam no país nesse período. Esse debate, que nós estamos chamando de debate, é um debate feito na América Latina pelos exilados, mas no Brasil ele ganha uma força de uma ideia hegemônica que é a do Fernando Henrique Cardoso. Portanto, eu estou dizendo que há duas perversidades. Uma perversidade intelectual de se apresentar como única leitura e interpretação sobre a atual situação dos anos 60, que já é uma briga política, que vai o permitir a se transformar num intelectual, na política, que tem um projeto de país, e, por outro lado, esses sujeitos continuam invisíveis no debate intelectual brasileiro. Depois veio a era do Fernando Henrique Cardoso, em que, de novo, nós tivemos um segundo prejuízo, que quando você falava em teoria da dependência, era interpretado com a teoria do Fernando Henrique. É claro que na mídia ele não teria a menor possibilidade de ser levado em frente. E nas cátedras também não. Os professores catedráticos, ciência política, de sociologia, jamais adotariam os trabalhos do Rui Mauro. Ou do Teotônio, né? Ou de Vânia. O famoso artigo do Fernando Henrique com o Serra atacando o Rui, ele não teve, a resposta do Rui não foi publicada no Brasil. Então, aparecemos para a intelectualidade brasileira como as condenações que o Fernando e o Serra fizeram de nós, deformando o nosso pensamento muito seriamente. Muito seriamente. A resposta do Rui mostrava isso e mostrava que se tratava realmente de armar as condições para servir totalmente um projeto burguês no Brasil, internacional, etc., que terminou sendo aberto quando o Fernando chega na presidência. A serviço do capital internacional, das privatizações, etc. Enfim, tudo isso já estava formulado no ataque que foi feito a nós. Finalmente, minha opinião, eu acho que a teoria da dependência vai cumprir um papel que ela poderia ter cumprido na década de 80 e foi marginalizada, e da década de 90, quando ela foi confundida pelo Fernando Henrique Cardoso. Então agora eu acho que ela ressurge no seu estado mais puro, digamos assim. A teoria marxista da dependência
ao afirmar o caráter dependente dos países latino-americanos, continua atual para entender as causas das desigualdades sociais no Brasil y para propor a su superación. A mí no me gusta vivir en una realidad que no entiendo. Entonces yo pienso que para los jóvenes es muy importante saber que su realidad tiene raíces, tiene correas de transmisión, de relación, y que esto que llamamos globalización va hasta allá, hasta la punta de esas raíces, ¿no? No es más que un nuevo estadio en esa capacidad del capital de ir subordinando todos aquellos rubros, todos aquellos sectores, todas aquellas novedades que él mismo ha ido construyendo. Antes tenía una subordinación lejana, pero que hoy día necesita tomarlos y meterlos dentro de sus circuitos de reproducción. Então, o que o capital busca fazer nesse período de crise? Ele sempre faz isso, mas agora ele é com muito mais intensidade isso. Ele se movimenta para se apropriar daqueles locais, dos melhores locais, seja de minério, seja de água, seja de energia de todo tipo. Eso les permite mantener también un gran poder sobre el mundo, sobre la sociedad mundial. Pues, por ejemplo, aquel que puede acaparar el petróleo, la mayor cantidad de petróleo que hay en el planeta, puede decidir también qué cosas se hace y cómo se hace en este planeta. Entonces, son recursos fundamentales. El mundo hoy no funciona sin petróleo, pero no funciona tampoco sin agua. Entonces el capital requiere vencer nuestra resistencia o requiere sacarnos del lugar para apropiarse los recursos. ...50% das exportações foi de ferro, soja, petróleo, cana e carne. E o que é a característica dessa indústria aqui? Essa indústria no Brasil é isenta de impostos. O ferro só paga 2% de royalty, mais nada. A Lei Candir isenta tudo. Eles recebem energia de graça, baratíssima, organizam essa cadeia que nem eu falei e exportam os produtos. É assim que tem sido. En esos momentos, lo que está ocurriendo en América Latina es un proceso brutal de despojo. Despojo de prestaciones sociales, despojo de salarios, despojo de tierras. Todo que va a parar a los bolsillos del capital. E nós temos percebido que esse modelo ele tem como principal característica garantir altos benefícios ao capital, às grandes corporações transacionais e aos bancos, e em contrapartida do outro lado, em penalizar o conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras. No solo en América Latina, en el sistema mundial capitalista, ha habido un brutal proceso de concentración de riquezas. Porque ¿qué quiere decir que hayan predominado patrones exportadores en América Latina? Están más preocupados del consumo de los trabajadores europeos, de los trabajadores asiáticos, de los trabajadores estadounidenses, y están poco o nada preocupados del consumo y de las necesidades del grueso de la población trabajadora local. Hay una gran fuerza, tremenda fuerza del poder para ir imponiendo condiciones, rumbos, maneras, para irse apropiando las riquezas, pero en el que el capital no está solo. En los territorios hay gente, y hay gente incluso que vive ahí desde antes de que llegara el capital. Todo esto tiene que ver con esa dialéctica, ¿no? Eso que fue construyendo Ruy en sus trabajos durante todo el tiempo, lo que permitió fue ver cómo el capital
Estas grandes empresas se fueron haciendo más grandes, más poderosas, y qué herramientas, qué mecanismos tenían para convencernos, no solo a nosotros, sino a los estados en donde nosotros estamos, al Estado brasileño, al Estado peruano, de coparticipar en estos procesos de saqueo, en estos procesos de apropiación. Esa es una dialéctica, esa es dialéctica de la dependencia. O sea, esa dialéctica de la dependencia es también una metodología para entender el capitalismo en cada uno de sus momentos de desarrollo. Então, a teoria é muito importante ser compreendida e utilizada como um instrumental científico de interpretação da realidade para interpretá-la e poder transformá-la. A juventude, ela precisa conhecer em que ponto da história nós estamos da luta de classe. Tanto para não cair no fanismo, quanto não cair no pessimismo. Porque as massas vão se mexer pelas próprias contradições do capitalismo. Los movimientos sociales son el motor de la historia en realidad, ¿no? Las fuerzas sociales en general, y a pesar de ser diversas y a pesar de que en algunos casos se trate de una selva y en otros de una minera y en otros de un yacimiento petrolero o de cualquier otro tipo de riqueza en el lugar, las maneras de pelear pueden ser diferentes, todo, pero es un mismo proceso que está articulado. Los pueblos tienen derecho a rebelarse, los pueblos tienen derecho a revolucionarse, los pueblos no se pueden conformar con las migajas que las clases dominantes nos quieren ofrecer. Los pueblos tenemos derecho a construir un otro mundo, y que construir ese otro mundo es posible, porque todo esto está sustentado en una formulación coherente. Allí radica la enorme importancia de dialéctica de la dependencia, del aporte de Luis Mauro Marini a la explicación de este capitalismo, a la explicación de las posibilidades de una revolución latinoamericana. A teoria marxista da dependência, ao afirmar o caráter dependente dos países latino-americanos, continua atual para entender as causas das desigualdades sociais no Brasil e para propor a sua superação. O aprofundamento da dependência brasileira pode ser compreendida por fatos da atualidade. 500 corporações vinculadas ao sistema financeiro internacional controlam quase 60% da produção global, empregando 3% da mão de obra. Está em curso uma nova redivisão internacional do trabalho e da produção agrícola, que impõe ao Brasil ser apenas produtor de soja, carnes, celulose e etanol. O monopólio do dólar como moeda de intercâmbio de mercadorias no continente. As remessas de lucros das corporações transnacionais. A apropriação e expropriação dos recursos naturais como a última fronteira de acumulação do capital. Superexploração do trabalho. A precarização da mão de obra. O esvaziamento dos espaços de luta do mundo do trabalho. Subimperialismo. O uso de nossos territórios e de nossas economias por empresas transnacionais para a expansão e controle de outros mercados. A
a privatização e a desnacionalização das empresas que atuam nos setores estratégicos das economias latino-americanas. Entonces, en fin, creo que esas cualidades humanas, en este caso, iban acompañadas de grandes cualidades intelectuales, de grandes cualidades políticas, y esta fusión entre cualidades humanas y cualidades teóricas y políticas, desgraciadamente no se dan muy seguidos en el género humano. Y creo que las nuevas generaciones que lo están conociendo, las nuevas generaciones que no tuvieron la suerte de convivir con él, en la medida en que van buscando, van queriendo saber cada vez más de él, no solo del teórico, no solo del intelectual, no solo del revolucionario, sino también del Ruy Mauro humano, van a encontrarse con muchas sorpresas en ese terreno, porque Ruy era realmente sorprendente en todos sus terrenos. Romper os elos da exploração é a tarefa histórica de nossas gerações. Com Ruy Mauro Marini, nas lutas do povo pelo fim da opressão, construiremos uma América Latina livre da exploração. A bandeira da liberdade é a que tremulará em todo o continente. É isso então, pessoal. O que vocês acharam aí desse documentário? Vamos lá, quero ouvir a percepção de vocês. É isso aí, Paulo. E observando o Brasil hoje, será que a gente ainda está muito longe dos países latino-americanos? Será que a gente ainda está muito longe de conseguir se desvencilhar dos interesses do imperialismo? O que vocês acham? A Lígia me mandou mensagem e falou que quer falar. Então fala. Vou dar um soco na Carol. Eu acho que ainda está longe, principalmente pelo fato de ainda o Brasil ter a síndrome, como a gente falou no sábado, né? Aquela síndrome do vira-lata, né? Que a gente ainda produz a matéria-prima e envia para os países mais desenvolvidos, para que depois a gente compre esse produto transformado, né? Então, para isso, teria que fazer uma revolução novamente aqui no Brasil, para que a gente conseguisse sair do estágio que a gente está, né? Muito bom, Lígia. Eu penso nesse sentido também. E assim, se a gente observar, né, agora trazendo a discussão para a geografia urbana e industrial, né, como que a gente, né, percebe esse processo de urbanização nos países latino-americanos, né, que foi um processo, né, que foi totalmente, né, desigual, né, do ponto de vista espacial, né, porque, infelizmente, a população pobre, né, de todos esses países latino-americanos, elas acabaram ficando às margens, né, de todos os equipamentos urbanos, né? O que eu falo quando equipamentos urbanos, né? Saneamento básico, né? Acesso à água, acesso à energia, né? Acesso à saúde, à cultura, à educação, a transporte público de qualidade. Ou seja, então, essa população
trabalhador e pobre dos países latino-americanos, né, com todo esse processo de urbanização que intensificou, né, a partir dos anos 40, né, essa população ficou às margens e não pôde usufruir, né, de todos esses equipamentos urbanos, né? Então, a gente acaba vendo esse quadro geral dos países latino-americanos, né? Em compensação, a gente tem o quê? A gente tem a formação de um intenso exército industrial de reserva, né? Parafraseando aí o Marx, ou seja, que esse exército industrial de reserva, né, ele acaba regulando, né, os salários, né, sempre para baixo, ou seja, então veja, né, o quanto é difícil, né, a vida do trabalhador, da classe trabalhadora latino-americana, né, porque justamente por a gente não conseguir, né, uma mobilização, né, para romper com essa lógica, né, dessa burguesia que não possui nenhum interesse nacional, mas ela está sempre a serviço do imperialismo, né? Então, agora, observando, né, a partir dessa teoria da dependência, né, dentro da geografia econômica, né, ela é uma excelente ferramenta para você fazer a interpretação, né, do quanto os países latino-americanos, né, eles são dependentes, né, não na perspectiva que o Fernando Henrique, que o José Serra, eles colocavam, né, essa dependência, né, porque o Fernando Henrique e o José Serra, na perspectiva teórica deles, eles colocavam que o Brasil jamais iria sair dessa condição de dependente dos países do centro do sistema capitalista. Então, sendo assim, a gente deveria, então, abrir toda a nossa economia, todos os nossos recursos naturais, para que esse capital estrangeiro se instalasse aqui nos nossos territórios. Ou seja, então, essa é a abordagem do Fernando Henrique, do José Serra, a respeito, né, dessa teoria da dependência, totalmente diferente da perspectiva marxista, né, da dependência, ou seja, que observa, né, o quanto nós somos dependentes em virtude, né, dessa burguesia nacional que os países latino-americanos eles possuem, né? Então, era isso que eu queria colocar para vocês, né, através desse documentário, né, e observando os elementos das duas disciplinas, né, porque no momento a gente estava falando, né, da urbanização, indústria na América Latina, e do outro lado a gente estava falando das teorias da dependência, né? Então, esse documentário, ele vem, então, para dar uma abordagem geral a respeito dessas duas problemáticas, né? Então, eu espero, né, que tenha sido proveitoso, né, proveitosa essa aula para vocês. Já são 9 horas. Alguém, mestre, quer fazer algum comentário, pessoal? Isso, exatamente isso, Paulo, né? De certa forma, esse conformismo, né, que é instigado nas sociedades dos países latino-americanos, em boa parte desse conformismo, ele é uma própria construção ideológica da burguesia, ou seja, para tentar nos dizer, né, que é impossível, né, que a gente não vai conseguir mudar essa realidade, que tudo está bem, que tudo está tranquilo, que está bom para os trabalhadores. Isso faz parte também de uma estratégia da ideologia neoliberal, né? Isso é importante a gente observar também. Isso, exatamente isso. Você colocou 2 pontos importantes, Carol. A intenção e principalmente a ação, né? É exatamente isso, né? E quando
os movimentos e existe essa ação política, isso acaba incomodando, né? Isso acaba incomodando os países do centro, né? Agora, quando a gente observa todas essas reformas, né, que passaram a ocorrer aqui no Brasil, né, como a reforma trabalhista, né, que eles garantiram que iria dobrar a quantidade de vagas de emprego, né, que foi totalmente uma mentira, que você precarizou ainda mais as relações de trabalho aqui no Brasil, e tudo isso está vinculado ao quê? Tudo isso está vinculado aos interesses dessa burguesia entreguista nacional, né, que possui essa relação com a burguesia financeira dos países do centro, né, e a gente acaba ficando nesse contexto, né, a própria PEC, né, do congelamento dos gastos públicos por 20 anos, ou seja, isso está exatamente dentro da proposta neoliberal de você congelar o máximo possível, né, os recursos do Estado para a esfera social, né? Então, a gente acaba observando tudo isso hoje, né? E é exatamente isso, Paulo. Aí, lutar pela Ursal, né? Então, acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham compreendido aí o meu objetivo, né, de trazer, englobar as duas disciplinas nessa mesma aula, e acho que é isso. Mais algum comentário? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês e até amanhã, então. Beleza, Paulo? Obrigado. Boa noite para todo mundo.